saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Eu quero contar, querido amado ouvinte, a revelação de Deus, que Deus tem me mostrado. E muito tempo orando pela madrugada, eu e minha esposa fazíamos campanha de salmo, porque as coisas nas igrejas, o povo de Deus estava passando por grandes lutas, o povo de Deus estava passando por grandes circunstâncias. Eu sempre nas minhas orações perguntava a Deus: por que será? O que passa, meu Deus? Queria que Deus me desse uma resposta, me mostrasse cara a cara. Eu queria saber por que esses tantos problemas na igreja entre o povo de Deus. Eu estava numa madrugada orando com minha esposa. De repente, o Senhor tomou o meu espírito e me levou na própria igreja, na igreja Deus e Amor. E ali começou, Deus me mostrou a revelação. Quando eu cheguei na igreja, a igreja estava cheia de gente. A minha esposa veio ao meu encontro correndo, falando para mim, para que tomasse uma providência, que algo estava passando debaixo do púlpito da igreja Deus e Amor. Algo estava acontecendo que o povo se assustava e o povo saía correndo para fora da igreja. E eu fui com aquela toda a fé de Deus, querendo saber o que estava passando debaixo do púlpito, o que estava acontecendo debaixo do púlpito da igreja Deus e Amor. Quando eu fui, abaixei e olhei debaixo do púlpito da igreja, porque o púlpito era alto, tinha 1,5 metro de altura, embaixo tinha um porão, e debaixo desse porão estava uma serpente de 7 cabeças, e a cabeça como homens, como gente, pero tinha só um olho somente tinha bem na frente, bem na testa, e somente tinha uma mão. E cada mão dele tinha uma espada filosa e pontuda, de aproximadamente de 70 centímetros cada espada. E as pessoas saíam correndo da igreja, se assustavam, saíam correndo da igreja, desesperado, assustado, gritava, correndo. E minha esposa dizia: faça alguma coisa. Eu corri e agarrei com uma marreta de 2 quilos. Agarrei essa marreta e fui nele. E quando fui nele, atirei a marreta nele, ele atirou uma espada em mim. Aquela espada veio frente a mim. Aleluia. Mas quando chegou a distância de 1 metro, aquela espada, por uma força divina, parou e caiu no chão. Não me atingiu, não chegou a atingir a minha pessoa. Eu agarrei aquela espada. Eu digo: em nome do Senhor Jesus, Satanás, eu te atirarei com sua espada. E agarrei aquela mesma espada daquele demônio. E quando ele quis outra vez me atirar com a outra, eu atirei com a minha própria espada dele. E acertei bem no coração. Quando acertei aquele demônio, ele deu uma volta. E deu um grito, era tão forte. E um grito desesperado. Começou a dar volta como um urso. Se tornou uma fumaça e desapareceu nas profundezas. Mas saiu aquela fumaça preta, saiu de dentro da igreja. Eu me senti no momento já, aqueles povos saindo tudo correndo. Eu queria chamar o povo para voltar para a igreja. Eu queria chamava o povo, as pessoas não escutavam. De tanto terror daquele demônio que fez o povo correr da igreja. O demônio de 7 cabeças. Mas, irmãos, aquele demônio de 7 cabeças, que o Senhor depois começou a me falar, me mostrar, me revelava coisas tremendas sobre cada cabeça daqueles demônios. A primeira cabeça, o número 1, o demônio da envidia, o demônio que não pode ver o outro prosperar de bem, ele quer de tudo, ele quer ser mais que ele quer aquele bem daquele outro, deseja a mão para o outro. Esse é um demônio, e esse estava na igreja, estava na igreja aí. O segundo, o demônio do desejo carnal, o demônio que deseja
de adulterar, o demônio que deseja a vaidade, o demônio de ser grande, o demônio da exaltação, está pronto para entregar, para destruir aquele irmão. Esse é o segundo demônio, o demônio do desejo. O terceiro, o demônio da contenda. O demônio está na igreja. O terceiro demônio que faz contenda entre os irmãos, entre os pequenos, entre o grande. Ele estava aí debaixo. Ele estava aí debaixo para fazer fermento entre o povo de Deus, entre o próprio predicador da palavra de Deus. Aí se levanta o irmão contra o irmão, se levanta um contra o outro, a contenda na igreja. O terceiro demônio é a contenda na igreja, para destruir a igreja. E estava aí esse demônio. O quarto, o demônio do adultério. O quarto demônio já começa a adulterar. Já começa a adulterar. Já começa, para ele já não interessa mais. Já começa a entrar em pecado. Já começa a adulterar com o próprio membro da igreja. Com o próprio membro da igreja. Com as jovens. Até mesmo pessoas casadas. Começa a adulterar. Esse é o demônio. O 4 do adultério. O quinto, exaltação da vanglória. Ele é o melhor de tudo. Só ele que é bom, não tem outro. Só ele, só ele. Aí vem o engano completando a laçada. Satanás vai laçando pouco a pouco. Satanás, ele arma o laço e põe. Põe no pescoço. E a pessoa vai puxando pouco a pouco. Ele vai se enforcando, vai puxando. E o 5 aí está. O demônio da exaltação. Aí vem o 6. Aí vem o demônio do roubo. Aí já começa a roubar. Rouba da igreja, engana o irmão, rouba do irmão, rouba do outro, rouba lá no mundo, rouba aí dentro. Faz as coisas tremendas. Engana o outro, toma emprestado, não paga. Engana o outro. É um demônio que começa a roubar. Soquei para ele, começa a enganar os irmãos para roubar. Rouba para ele, rouba os irmãos e começa a colocar. Aí começa a entrar o fermento na igreja. Começa a fermentar tudo, começa a roubar. Começa pelo dízimo dele próprio, não dá mal o dízimo. Ainda agarra o dízimo dos irmãos, das viúvas, agarra a oferta da igreja, começa a roubar a igreja, começa a falsificar o demônio da falsificação. Até mesmo em tudo, assinatura, ele faz tudo. Ele é profissional. Assinatura, faz tudo. É o demônio do roubo. Aí vem o 7, que é a cabeça. 3 para um lado e 3 do outro lado. O 7 que governa tudo. O 7 é o demônio da divisão, é o falso profeta. O 7 que governa tudo, o demônio da divisão e o falso profeta. Então, depois que começa a roubar, já tem dinheiro. Agora ele vai dividir e leva o povo para ele. Engana o povo. Aí começa o falso profeta, o bom predicador, o bom servo de Deus. Aí já começa a arrastar o povo para ele. Começa a enganar o povo, porque ele é melhor. Ele era sempre valente, ele era sempre pregador, era usado por Deus. Mas nesse daí, ele já não estava mais sendo usado por Deus. Ele já estava sendo enganado já. Mas pela misericórdia, quero que preste bem atenção. Pela misericórdia, até na última hora Deus deixa ainda que as pessoas, através da mão deles, se libertam, se curado, pela misericórdia, pela igreja de Deus. Para Deus não deixar, para o Senhor não deixar a sua igreja se escandalizar, ainda Deus, pela mão dele, faz milagre. Aí então ele crê que o poder de Deus não saiu dele. Então ele divide a obra. E se põe como pastor da igreja, o divisor, falso profeta. É o demônio 7. O demônio que divide a obra, que arrasta o povo para ele, que rouba o dinheiro, somente pensa na riqueza,